Quando a gente pensa em lei, o que vem na cabeça? Geralmente são aqueles livros enormes, códigos, um monte de documento, não é mesmo? Mas e se o direito for muito mais antigo que a própria escrita? Hoje vamos explorar justamente isso. Como a justiça funcionava em sociedades que nunca registraram uma única palavra. Então, vamos direto ao ponto. A grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa. Será que para ter direito, precisa de papel e caneta? É possível ter regras, julgamentos e até punições sem um código formal, escrito? Olha, a resposta pode ser surpreendente. Antes de mais nada, vamos alinhar os conceitos. O que são povos ágrafos? É bem simples. São grupos humanos, sociedades inteiras, que não tinham um sistema de escrita. E isso é importante. Não significa que eram povos sem cultura, sem regras ou sem história, de jeito nenhum. Só quer dizer que a transmissão de todo o conhecimento deles, incluindo as leis, era feita de outro jeito. Ok, então como era o direito nessas condições? Bom, ele era um fenômeno cultural, que nascia da necessidade pura e simples de convivência. Pensa bem. Toda e qualquer sociedade, para não virar um caos, precisa de um mínimo de ordem. É exatamente aí que o direito, em sua forma mais fundamental, surge. A essência do direito é basicamente essa, um conjunto de regras para organizar a vida em grupo. A escrita, no fim das contas, é só uma tecnologia para registrar essas regras. Mas a lei em si, essa nasce da interação humana, da voz, da memória coletiva. Para a gente entender as primeiras leis da humanidade, a gente precisa viajar lá para trás, para o período paleolítico. Como é que esses primeiros grupos humanos conseguiam manter a ordem? A resposta está ligada a uma única palavra, que era a questão de vida ou morte, sobrevivência. O conceito de propriedade que a gente conhece hoje simplesmente não existia. A caça que conseguiam, os frutos que coletavam, as ferramentas que faziam, era tudo do grupo. A regra de ouro era a cooperação, porque uma pessoa sozinha não ia muito longe. A lei, portanto, era o coletivo. E o jeito que eles viviam moldava totalmente as regras. Como eram grupos pequenos, sempre se movendo, as normas eram bem simples e diretas. O foco era sempre garantir o bem-estar do bando. A comunicação era mais básica, claro, mas era o suficiente para deixar claro o que podia e o que não podia ser feito pelo bem de todos. Só que aí aconteceu uma coisa que mudou tudo. A chamada Revolução Neolítica, com a invenção da agricultura e a galera começando a se fixar num lugar só, virou o mundo de cabeça para baixo. E como era de se esperar, mais gente vivendo junta no mesmo canto trouxe novos e complicados desafios sociais. Essa comparação aqui deixa bem clara a transformação. A vida deixou de ser nômade para ser fixa, em aldeias. A caça e a coleta deram lugar à agricultura. As comunidades foram crescendo e essa nova estabilidade toda trouxe com ela um tipo novo de problema. E aqui estão eles. Com a agricultura, a terra passou a ter dono. Pela primeira vez na história, surgiu forte a ideia do que é meu e do que é seu. E isso, claro, gerou conflitos, gerou desigualdade e criou a necessidade de ter uma liderança mais formal para resolver as brigas e organizar a vida na aldeia. Tá, mas sem escrita, como é que essas regras novas e mais complexas eram criadas, lembradas e aplicadas? A resposta está em dois pilares muito poderosos, o costume e a oralidade. A lei vivia na memória e na voz das pessoas. O processo era todo orgânico, natural. Uma prática começava a ser repetida várias vezes, aí a comunidade inteira passava a aceitar aquilo como o jeito certo de fazer as coisas, e isso era ensinado de geração em geração, só na base da conversa. E, com o tempo, se tornava uma regra obrigatória. Desrespeitar o costume era como desrespeitar a própria comunidade. E muita dessa sabedoria era guardada em provérbios. Uma frase curta como "a afeição cega a razão", por exemplo, não era só um conselho da vovó, era um princípio jurídico. Era fácil de lembrar e ensinava sobre a importância de ser imparcial na hora de julgar, de um jeito que todo mundo entendia e podia aplicar. Então, resumindo, as fontes desse direito sem papel eram a tradição, as decisões dos líderes, que geralmente eram os mais velhos e mais sábios, e os precedentes. Ou seja, se um problema já tinha sido resolvido de um jeito antes, a tendência era repetir aquela solução, criando uma espécie de jurisprudência primitiva. E tinha mais uma coisa, um elemento crucial que garantia que as pessoas seguissem as regras: a religião. Para esses povos, a lei não era só uma questão social, era, acima de tudo, uma questão divina. E aqui está o ponto-chave.
Era simplesmente impossível separar o que era uma norma jurídica de uma norma religiosa ou moral. Não existiam essas caixinhas separadas, sabe? Era tudo uma coisa só. O mundo era explicado por forças sobrenaturais e as regras da sociedade, claro, também eram. Então, quebrar uma regra não era só uma ofensa a um líder ou à comunidade. Era um pecado. Um pecado que podia trazer fome, doença, um desastre para todo mundo. O medo da ira dos deuses era, na prática, a maior ferramenta de controle, garantindo que as normas fossem seguidas à risca. E com isso, a gente chega à grande conclusão da nossa análise. O direito nasce da necessidade humana de ordem e de cooperação. A escrita é uma invenção fantástica que ajuda a organizar, registrar e espalhar a lei, mas ela não é a origem. O direito é, e sempre foi, um fenômeno social. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Mesmo no nosso mundo hoje, tão cheio de leis escritas, quantas regras não documentadas a gente segue todos os dias? Pense nos códigos de conduta na família, no trabalho, entre amigos. Talvez esse direito sem escrita esteja muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina.